E aí pessoal, professor Yudi aqui de novo, voltando agora para a parte 2 aí, né, do material hack aí, do aprofundamento, né, resolução de problemas aí. Bom, espero que vocês tenham seguido a minha recomendação de primeiro tentar resolver o exercício sozinho, né? E aí, tendo tentado resolver sozinho, agora olha, né, assiste o vídeo aqui. Bom, VUNESP 2005. Numa determinada empresa, vigora a seguinte regra, baseada em acúmulo de pontos. No final de cada mês, o funcionário recebe 3 pontos positivos se em todos os dias do mês ele foi pontual no trabalho, ou 5 pontos negativos se durante o mês ele chegou pelo menos um dia atrasado. Os pontos recebidos vão sendo acumulados mês a mês até que a soma atinja pela primeira vez 50 ou mais pontos, positivos ou negativos. Quando isso ocorre, há duas possibilidades. Se o número de pontos for positivo, o funcionário recebe uma gratificação, e se for negativo, há um desconto em seu salário. Se um funcionário acumulou exatamente 50 pontos positivos em 30 meses, a quantidade de meses em que ele foi pontual no período foi... Então, né, fizemos aquela leitura inicial, entendemos um problema, né, um problema de uma empresa estimular as pessoas a chegarem no horário, né, através de acúmulo aí de pontos, né, e, enfim, temos que pensar numa estratégia. E aí vamos lembrar aqui, ó, né, ó, vamos lembrar dos passos, das etapas aqui do Polia, né. Primeiro passo, então, entendemos o problema. Segundo, vamos pensar na estratégia. Bom, então ele disse no enunciado que durante 30 meses ele acumulou 50 pontos. É por isso que a gente tem que fazer essa primeira leitura. 30 meses, e se ele acumulou 50 pontos, então com certeza ele chegou atrasado em alguns meses. Porque para cada mês que ele foi pontual, né, em todos os dias, ele ganhou 3 pontos positivos. Se ele tivesse sido pontual nesses 30 meses, 30 vezes 3, ele teria acumulado 90 pontos. Ele disse que acumulou 50. Opa! Então, né, já pensamos nisso. Ele chegou em alguns meses atrasado. E aí a gente quer descobrir quantos meses aconteceu isso. Então vamos pensar no esqueminha. Eu vou dividir esses 30 meses aqui em dois grupinhos. Ó, são 30 meses. São dois grupinhos. Tem o grupinho dos meses em que ele foi pontual, que é o que eu quero descobrir, então chamei de X. Então, ele foi pontual em X desses 30 meses, né? Isso quer dizer que ele atrasou nos restantes. Bom, uma consideração. Tem muitos alunos que usam uma outra variável y. E aí, escreve ali, né, que x mais y é igual a 30, perfeito. Mas aí uma outra orientação, né? Quanto menos variáveis você colocar, quanto menos letras, né, x, y, z, w, mais fácil vai ficar de você enxergar o caminho, né? Se você começa a colocar muita variável, às vezes fica difícil de estabelecer as relações entre essas variáveis, né? Então, enfim, se ele foi pontual, vamos atribuir valores em 20 meses, então ele atrasou em 30, que é o total, tirando aqueles 20 que ele foi pontual, ele atrasou em 10 meses. Não é? Então, é aquela lógica ali. Se a Bia comeu 30 sorvetes, né? E entre esses sorvetes tinha de morango e de chocolate, se 20 foram de morango, então 30 menos 10 foram de chocolate. Beleza? Bom, e aí aquela história, estou no segundo passo, entendi já o problema, estou construindo estratégia, montei esqueminha. Agora vamos executar essa estratégia, né? Que relação que existe entre essas quantidades? Vamos voltar aqui ao enunciado. Para cada mês que ele foi pontual, ele ganha 3 pontos. Então, se ele foi pontual em x meses, ele vai ganhar x vezes esses 3 pontos. Só que se ele atrasou, ele vai perder. Perder quer dizer que desses pontos positivos acumulados, a gente vai tirar 5 vezes a quantidade de meses atrasados. Então, se ele atrasou em 10 meses, 5 vezes 10 meses, ele vai perder 50 pontos. Então, o total positivos, tirando os pontos, digamos assim, negativos, né? E o resultado tem que dar o total de 50 pontos. Ele falou exatamente 50 pontos.
Beleza? Então tá aqui, ó, x meses pontuais, né? Vezes 3 pontos em cada, menos 30 menos x meses atrasados, vezes os 5 pontos de desconto. Isso totalizou 50 pontos. Bom, estabelecemos as relações, vamos agora resolver essa equaçãozinha, né? Sendo que eu já vi muitos alunos resolverem esses exercícios por tentativa. Né? Esse exercício em particular por tentativa. O aluno pensa, se ele tivesse chegado atrasado, se ele tivesse sido pontual, ele ganharia 90 pontos. Como ele ganhou 50 pontos, então vamos tirando, diminuindo essa quantidade de meses em que ele foi aí pontual, vai diminuindo, uma hora dá certo. É verdade, porque são só 30 meses. Mas imagina se é o histórico, sei lá, de anos, da vida inteira de trabalho, 327 meses, né? E o total de pontos acumulados fosse, sei lá, 893. Percebeu, né? Que aí fica inviável a gente ficar na tentativa, né? Sendo um teste, a tentativa até rola, você sabe que essa é uma das alternativas, ou essa, ou essa, ou essa. Você fala, puxa vida, eu acho que dá 26. Aí faz a conta com 26, vê se dá certo. Não, então foi 28, 25 e tal. Dá para pensar nisso sendo um teste. Mas sendo questão dissertativa, a ideia do examinador não é que você simplesmente chegue ao resultado, né? A ideia é fazer uma modelagem, né? É isso que a gente está avaliando muitas vezes, né? Se o aluno é capaz de fazer adequadamente a modelagem, né? Então, essa é a modelagem em questão. Bom, e aí vamos resolver então a equação, né? X vezes 3 é 3x, né? Tá aqui, ó, 3x. Aplicando a distributiva, 5 vezes 30, 150, com esse menos aqui, menos 150. 5 vezes x vai dar menos 5x, só que menos 5x dá mais 5x igual a 50. Esse 3x mais 5x dá para juntar, né? 8x menos 150 igual a 50. Se esse valor menos 150 dá 50, isso aqui é 200. Não é? 200 menos 150 que dá 50. Então, 8x só pode ser 200. E aí, divide por 8. Né? 8 vezes quanto dá 200? Então, uma dica aí agora de aritmética, né? De continha. Para dividir por 8, é só dividir por 2 e por 2 e por 2. Então, se eu tenho, olha só aqui, se eu tenho uma barra de chocolate e eu quero dividir em 8 partes iguais, eu divido na metade, aí pega cada um desses pedaços, divido na metade cada um deles, já dividi em 4. Pega cada um desses 4 pedaços, divide na metade cada um. Então, eu divido na metade e na metade de novo. Dividi em 8 partes. Então, executando isso aqui, executando essa estratégia, né? Construir estratégia, executando estratégia. 200 dividido por 2 dá 100. Dividido por 2, esse 100 dá 50. Dividido por 2 dá 25. X igual a 25. Né? Às vezes é mais rápido do que você ficar montando, né, a chave, né? Método da chave e tal. Você já chega direto aí ao valor, né? 25 está na alternativa C. Se você quiser fazer uma verificação, 25 meses em que ele foi pontual, então ele tem um total de 3 vezes 25, 75 pontos positivos acumulados, né? 75. Ele vai ter atrasado em 30 menos 5, 25 meses, 30 menos 25, 5 meses ele atrasou. Então ele perdeu 5 vezes 5 meses, dá 25 pontos. Não sei se você se lembra, tinha dado 75 menos 25, dá exatamente os 50 pontos positivos acumulados. Beleza? Então, ele vai ganhar uma gratificação. Olha que bacana. Bom, foi isso então, né? O exercício 2. O exercício 3, ele é mais sofisticado, questão dissertativa, FUVEST, segunda fase, né? Então, orientação. Tenta resolver. Esse é mais difícil. Tem várias linhas de raciocínio aí para você fazer a modelagem matemática, tá? Mas é um tipo de exercício que, puxa vida, tem que ter tentado, porque não é a mesma coisa se você simplesmente chegar e olhar a resolução, né? Você vai falar, era isso, tal. Não, tenta resolver, quebra a cabeça um pouquinho, né? E aí depois assiste o vídeo. Belezinha? Então já já a gente se vê.